Amém? Aleluia. Senhor Jesus. Irmão, essa conferência, o tema foi salvos pela sua vida. E foi baseado nesse versículo 5, 10 de Romanos, que fala que nós, que antes éramos inimigos de Deus, e Deus teve misericórdia de nós, fomos salvos pela sua morte, a morte do seu filho, né? E agora muito mais agora que nós já fomos reconciliados com Ele, seremos salvos pela sua vida. Esse muito mais quer dizer que Deus agora, irmãos, está fazendo muito mais do que Ele fez por nós. Porque nós éramos inimigos de Deus, fugíamos de Deus, não queríamos saber de Deus, vivíamos no pecado. E Deus teve misericórdia de nós e enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Muito mais agora que nós somos filhos de Deus, seremos salvos pela sua vida. Então isso mostra que a salvação continua. Ele já nos salvou, nosso espírito, e no futuro irá nos salvar no nosso corpo, e hoje está salvando a nossa alma na vida da igreja. Então um dia nós seremos totalmente salvos, teremos a salvação completa. E essa conferência nós tivemos 16 mensagens. Então resumir 16 mensagens em apenas 2 mensagens, um que Chico Zé deu ontem, né, e hoje que a gente vai falar, realmente, irmãos, é muito difícil para nós. Por isso que é importante que você adquira o seu alimento diário, para que você possa ruminar essa palavra durante 6 meses, ruminar e praticar essa palavra, porque Deus está falando para nós. Mas eu vou só dar uma pincelada para os irmãos terem mais ou menos uma noção do que foi essa conferência. As primeiras 4 mensagens foi abordado a questão do contexto pelo qual o apóstolo Paulo escreveu a Epístola de Romanos. Qual foi a motivação? Qual foi o encargo de Paulo a escrever essa epístola? O que motivou ele a iniciar a escrever essa epístola? Qual foi o contexto, o plano de fundo, né, que dá para nós uma visão, para que nós possamos entender melhor os escritos de Paulo no livro de Romanos? Então ontem o Chico Zé falou que algumas coisas motivaram Paulo. Uma delas, está escrito aqui, vamos ler Romanos 15. Romanos 15, versículo 22, que ele diz: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de havê-la primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então, o primeiro motivo que levou Paulo foi um espírito desbravador de querer levar o Evangelho para outras regiões que não tinha ainda chegado ao Evangelho. Então ele falou que ele desejava expandir o seu campo de atuação. Paulo não era uma pessoa acomodada. Paulo não era uma pessoa que vivia na zona de conforto. Paulo, ele estava o tempo todo procurando fazer algo para apressar a volta do Senhor. Paulo estava o tempo todo preparado para levar o evangelho que ele recebeu do Senhor para outras pessoas, cidades, regiões.
E isso, irmão, deve ser o nosso coração. Nós não podemos ficar na zona de conforto. O tempo todo nós temos um objetivo. Nós vimos que no começo nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Mas agora nós nos tornamos filhos de Deus. E agora, como filhos, nós precisamos nos envolver com os negócios do nosso Pai. Com os empreendimentos do nosso Pai. Fazer a vontade do Pai. Ou seja, agora, embora nessa terra eu trabalhe, eu estude, eu cuide de família, das minhas coisas, das minhas empresas, meus empreendimentos, meu trabalho, meu emprego, mas acima de tudo, eu preciso buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Me envolver com os negócios do Senhor. E o segundo ponto, irmão, foi, continuando, ele falou assim, versículo 25, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei para a Espanha. Então esse foi o segundo motivo de Paulo. Ele queria levar essa palavra para a Judéia. Ele queria levar essa revelação que Deus deu para eles, para os seus patrícios, seus irmãos. Porque ele sabia que uma vez que ele saísse em direção à Espanha, ele tinha um encargo muito forte de levar o Evangelho agora para a Europa inteira. E ele sabia que não ia mais voltar a Jerusalém nunca mais. Então, para Paulo, seria a última oportunidade que ele tinha de levar o Evangelho que ele recebeu, as revelações que ele recebeu do Senhor para o povo judeu. Por quê? Porque Paulo foi alguém que ele mesmo diz na sua biografia, ele fala assim, eu sou hebreu de hebreus, fariseu da seita mais severa da nossa religião. Eu era cumpridor da lei, zeloso da lei, e daqueles que eram da minha idade, eu superava todos eles. Então Paulo foi alguém que viveu no judaísmo, cumprindo a lei, servindo a Deus, mas quando Paulo conheceu Cristo, ele falou assim, agora eu considero tudo isso como esterco. E quando ele olhava agora para os seus irmãos judeus, ainda vivendo debaixo do jugo da lei, tentando ainda agradar a Deus por si próprio, tentando ainda fazer as coisas de Deus ainda de acordo com a lei, quando ele recebeu a revelação que Cristo é o fim da lei, e que Cristo queria deu para ele, na verdade, o Espírito, que a bênção prometida a Abraão era o Espírito, Paulo falou, eu tenho que levar essa palavra. Então ele ganhou esse encargo. Agora, irmãos, eu trago para a nossa experiência, né? Nós ganhamos uma revelação de Deus muito elevada, não é? E quando nós olhamos, por exemplo, né, Socorro, para nossos irmãos que estão nos grupos cristãos, que não sabem o que é a vida da igreja, não sabem do Espírito prometido, não sabem sobre a questão do reino, ainda sonha com a Nova Jerusalém como uma cidade de ouro nos céus, com porta de pérola, não tem uma visão clara da economia de Deus. Quando a gente olha e vê essa situação, qual o sentimento que brota no nosso coração? E quando nós olhamos para essas cidades que ainda não têm a vida da igreja, qual o sentimento que brota no nosso coração?
ficamos ainda na zona de conforto, nas nossas reuniões ainda, e quando é que o Senhor vai voltar? E o Evangelho do Reino que precisa ser levado a toda a terra habitada. Então, isso já nos encoraja a tomar uma atitude pelo Senhor, não é? Já nos encoraja a falar, Senhor, eu quero realmente avançar. Eu não quero ficar somente viver uma vida de reuniões. Eu não quero ficar apenas na salvação, porque Deus já me salvou. Mas eu não quero me contentar só com a salvação. Eu quero muito mais. E Deus quer dar muito mais para nós. E Deus quer nos usar mais ainda. Deus quer usar você, irmão. E quanto mais você se envolve com os empreendimentos de Deus, com os negócios de Deus, com a vida da igreja, com a pregação do Evangelho, mais você é salvo. Mais você cresce em vida. Mais você se desenvolve. Mais você amadurece. Então não queira ser aquele filho de Deus imaturozinho, que quer viver só a vida de reunião. Não queira realmente dizer assim, meu encargo é trazer o Senhor de volta. Amém? Então esse foi o contexto dessas primeiras 4 mensagens. Depois a gente teve 5 mensagens, falando sobre Romanos 1 a 8. Que vai falar o quê? Sobre o conflito que há no nosso homem interior. O conflito de querer servir a Deus, mas encontra uma lei mais forte do que a nossa vontade de servir a Deus, que é a lei do pecado e da morte, que nos impede de servir o Senhor. Quando eu olho as 3 leis, né? A lei da minha mente, que é a lei de querer fazer o bem, é a lei de querer cumprir a lei de Deus. E quando eu vejo a segunda lei, que é a lei de Deus, que está na palavra, aí a lei da minha mente quer cumprir a palavra, quer cumprir a lei de Deus. Mas aí encontra nos meus membros outra lei, que é mais forte do que a lei da minha mente, que me impede de servir a Deus adequadamente. Aí me leva às vezes ao pecado, me leva às vezes ao desânimo, à depressão, à ansiedade, e eu me torno infrutífero. E aí chega no momento que eu falo, miserável homem que sou. Tem um hino que a gente canta, né, que diz assim, miserável sempre andei, né? Quando você canta esse hino, quando você fala miserável, quando usa a palavra miserável, você não sente uma coisa ruim, não? Quando fala assim, miserável, eu digo assim, miserável, só falar para o irmão assim, você é um miserável, não é? E no original diz assim, desgraçado. Ou seja, qual a nossa situação? Desgraçado, miserável, desventurado. Quando isso acontece? Quando eu quero ser bom para Deus, aí eu sou um miserável. Quando eu quero cumprir a lei de Deus, eu sou um desgraçado. Aí, o que é que Paulo falou? Graças a Deus por Jesus Cristo, não é? Tem uma 4ª lei, que é a lei do Espírito e da vida. Então, não precisa você se esforçar. Não precisa você falar assim, Deus, a partir de agora eu vou cumprir sua lei. Não. Viva no Espírito. Ande no Espírito. Só isso. Deus não vai impor para você uma carga que você não pode cumprir. Mas quando você está no Espírito, essa lei funciona 100%. Não falha nenhuma vez. Porque a lei, irmãos, é uma coisa que não falha, é um princípio. A lei da gravidade, se eu jogar essa Bíblia para cima, se eu jogar 1 milhão de vezes, ela vai cair 1 milhão de vezes. Não vai falhar nenhuma vez. Assim também é a lei do Espírito e da vida. Se você estiver no Espírito, não vai falhar uma vez sequer. Por isso que hoje, irmãos, nós temos que aprender a viver no Espírito, a andar no Espírito. Paulo falou assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Está vendo? Jamais. Ó Senhor Jesus. Então esse é o quadro dessas 9 primeiras mensagens. Aí depois nós tivemos mais 5 mensagens falando sobre a vida da igreja. A importância da vida da igreja. Porque Deus, Ele quer agora trabalhar no seu novo homem. Porque o velho homem não serve para Deus. O velho homem só atrapalha Deus. E o novo homem, que é o nosso homem interior, nosso espírito, irmãos, nós só somos trabalhados na igreja. Se você fugir do trabalhar de Deus, da igreja, se você sair da vida da igreja, você não está deixando Deus trabalhar em você. Então Deus, Ele nos coloca na vida da igreja, no lugar onde Ele escolhe para você ser trabalhado. Pode ser que você se ache a melhor pessoa do mundo, mas você vai ter muita coisa para Deus trabalhar. E eu digo para vocês uma coisa: não existe nenhum lugar nessa terra onde a vida da igreja é 100% maravilhosa. Não existe nenhum lugar nessa terra onde na vida da igreja não tenha problemas. Onde você chegar, Campina Grande, João Pessoa, Bahia, Cabedelo, Santa Rita, Espírito Santo, Sapé, Mari, Guarabira, né? Onde você chegar, você vai ter problema. Sabe por que você vai ter problema? Porque Deus vai trabalhar em você. Vai trabalhar bem direitinho, porque Ele quer transformar você. E eu louvo ao Senhor, irmãos, pelos problemas. Você não louva, não? E quando eu olho os problemas, eu não vejo como problema, eu vejo como desafio. Então Deus vai colocar diante de nós muitos desafios para nós sermos trabalhados, para nós superarmos os desafios. Então, Ele vai fazer um trabalho maravilhoso em nós, mas você precisa dar espaço para Deus trabalhar em você. Não pode fugir desse espaço. Então, a gente tem o dinamismo da vida da igreja, né, que vai do capítulo 12 até o capítulo 16. E do capítulo 9 ao 11 foi um parêntese que Paulo fez para colocar ali alguma coisa sobre o povo de Israel. Tá? Paulo colocou ali. Mas eu quero mostrar para os irmãos o seguinte, que há um quadro negro que foi pintado no livro de Romanos, logo no começo até o capítulo 7. E a nossa salvação depende, primeiro, de viver no Espírito e viver a vida da igreja. E há um personagem no Velho Testamento, que é Abraão, que nós vamos falar muito sobre ele nessa manhã. Abraão no Velho Testamento e Paulo no Novo Testamento. Abraão é uma figura muito importante para nós, irmãos. Porque, só para vocês terem uma ideia, ele é citado nos 4 evangelhos, ele é citado no livro de Atos, ele é citado nas epístolas. Então, só em Romanos, Paulo cita pelo menos 12 vezes o nome de Abraão. Pelo menos 12 vezes. E quando Paulo olha, recebe a revelação de Deus, ele escreve assim, que Deus olhou para a terra e falou assim: não há nenhum justo sequer. Todos se extraviaram. Não há quem busque a Deus. E todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus.
E aí você começa a ver a situação de Abraão. Ele foi chamado quando ele estava na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, que era a antiga Babilônia, terra de ídolo. E a situação do chamamento de Abraão, irmãos, é muito interessante. Por quê? Porque a geração pós-dilúvio, que saiu da arca de Noé, Deus destruiu toda aquela geração inicial, e só escapou a família de Noé, 8 pessoas. Quando a arca pousa e as águas começam a baixar, imagina agora, sai 8 pessoas daquela arca. Passaram, acho que, mais de 150 dias em cima das águas. Aí, pousou, saiu agora, novo mundo. Você não teria temor de Deus? Não teria? Você não falaria para seus filhos assim, vocês viram o que Deus fez? Deus exterminou toda a raça humana, só nós que escapamos. Então nós precisamos ser aqueles que invocam o nome do Senhor e criam uma geração nessa terra que enalteça o nome do Senhor em todo lugar. Você não ia falar para seus filhos, né? Suas noras, sua esposa, olha, vamos ter cuidado daqui para frente, porque Deus já mostrou que Ele realmente extermina, né? Mas, irmãos, não demorou nem 200 anos. Toda a geração de Noé se extraviou novamente. Não havia quem buscasse mais a Deus. Agora, uma coisa que vocês não sabiam, né, André? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê assim, né? Aí Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Aí depois Sem gerou fulano, seu esticano, aí vai, né? Até chegar em Abraão. Não é assim? Aí você entende assim. Aí Noé morreu, aí veio o filho dele, Sem morreu, veio outro, tal. Não é assim que a gente pensa? Mas vocês não sabem do que eu vou falar agora para vocês. Toda a geração de Noé, inclusive Noé, estava vivo na época de Abraão. Vocês sabiam disso? Aí Deus chamou Abraão. Isso mostra, irmão, sabe o quê? Que a gente precisa ouvir o falar do Senhor. Quando Deus falou para Abraão, Abraão ganhou fé. Então, quando Deus fala para nós ganhamos fé. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então aí, Abraão foi chamado, e o Senhor falou, sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha só, quando o Senhor falou isso, sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, nesse chamamento lá em Harã, o pai de Abraão já tinha morrido. Mas por que o Senhor falou, sai da casa de teu pai? Porque Deus estava se referindo, não meramente ao pai de Abraão, mas os empreendimentos idólatras da família do pai dele. Deixa tudo aí, Abraão. Inclusive, o Senhor falou, sai da tua parentela, ou seja, deixa até Ló aí. Mas Abraão, ele não deixou Ló, ele levou Ló com ele. Ele levou Ló consigo. E Ló, para Abraão, era um filho, porque ele era sobrinho de Abraão. Ele era filho de Harã, irmão de Abraão, que tinha morrido, e ele adotou. Então Ló era um filho adotivo de Abraão. E Ló, como filho, deveria o quê? Se preocupar com os empreendimentos do pai dele. No caso seria o pai adotivo Abraão. Abraão não tinha filho. Então, Ló devia falar assim, não, eu vou cuidar dos negócios do meu pai. Eu vou cuidar dos rebanhos do meu pai. Não, Ló
fez um outro rebanho para ele. E aí, quando a gente tem 2 rebanhos, a gente se divide. Só deve existir um rebanho. Não é? Quando você tem um coração de filho, você não quer ter 2 rebanhos. Você quer cuidar do rebanho do seu pai. Mesmo porque, olha só, se Abraão não tinha nenhum filho, quando Abraão morresse, quem iria herdar tudo? Quem? Ló. Não era? Tudo que era de Abraão ia ser de Ló. Mas aí Ló, ele tinha o seu próprio rebanho, e daqui a pouco os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. E aí veio a questão, você agora vai escolher, né? Depois de tanta briga, Ló falou assim, olha, tenho que ir embora. Aí Abraão falou, então tá bom, você escolhe para onde você vai, Ló. Se você for para a direita ou para a esquerda, ou vice-versa. Aí Ló escolheu o quê? 2 erros de Ló aí, irmãos. 2 erros de Ló. O primeiro erro de Ló, sair de perto de Abraão. Por quê? Porque o Senhor falou para Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Onde é que estava a bênção? Aonde? A bênção estava em Abraão. Né, André? Se você sabe que a bênção está em Abraão, você vai deixar Abraão? Se você sair dali, você perde a bênção. Por quê, irmãos? Porque ali, com Abraão, estava o quê? O falar de Deus. Isso nos ajuda a entender a palavra profética. A palavra profética é aquela palavra que Deus fala para a igreja que dá direção. Não é meramente uma palavra inspirativa. É como que Deus falou para Moisés. Deus falava para Moisés, não é uma palavra profética. Então, quando Deus falava para Moisés, o povo, Moisés tocava a trombeta e o povo levantava e partia. Então, toda vez que Moisés tocava a trombeta para o povo partir, o povo partia. E toda vez que Moisés tocava a trombeta para o povo parar, o povo parava. Então, o falar de Deus ali estava com Moisés. Mas você lembra que Moisés, ele cometeu um erro e tomou para si uma mulher de Cuxi, né? Uma mulher cuxita, que não era permitido. E Arão, quando viu aquilo, e Miriam ficaram indignados e falaram assim para Moisés, por acaso fala Deus só por intermédio de Moisés? Não fala também por nós? Claro que Deus falava também por intermédio de Arão, por intermédio de Miriam, por intermédio dos profetas. Mas o falar que Deus tinha para Moisés era o falar que dava o quê? A direção. Deus não pode falar, o falar que dá direção para 2 pessoas. Não pode, porque dá conflito. Então, assim como no tempo de Moisés a palavra de direção era com Moisés, no tempo de Abraão, a direção de Deus estava com quem? Com Abraão. Então, sair de junto de Abraão é perder a bênção e perder também o falar de Deus. Eu pergunto, Deus falou com Ló mais depois? Deus não falou com Ló. Esse é o primeiro erro de Ló. Então, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, nunca saia do lugar onde Deus está falando. Amém? Deus está falando na igreja. E isso não quer dizer que Deus não fala em outros lugares, Ele fala. Mas Deus deu a direção para quem? Para nós. E aí a gente pode falar assim, mas aí é muita petulância, né? Da nossa parte, falar assim, não, Deus só deu direção para nós. Não é isso. É que nós estamos na base correta. Deus só fala para quem está na base. Vou dar um exemplo para os irmãos, né? O povo de Israel hoje.
Eles voltaram como nação em 1948. O povo estava espalhado. Ele foi espalhado, né? Muitas coisas aconteceram, holocaustos, tal, e o povo se espalhou, perdeu o seu país, perdeu a sua terra. E em 1948, Deus fez com que o povo voltasse para a terra de Israel. E eles assumiram o quê? A nação de Israel. Só que ainda há muitos judeus espalhados pelo mundo inteiro. Mas eu pergunto, esses judeus que estão espalhados, eles são a nação de Israel? Não. A nação de Israel está lá na Palestina. Se você quiser fazer parte da nação, você tem que ir para lá. Então, esses que estão fora, que estão nos Estados Unidos, tem judeu no Brasil, tem judeu nos Estados Unidos, tem judeu no Chile, tem judeu na Colômbia. Então, esses judeus que estão fora, eles não são a nação. A nação de Israel está lá na Palestina. Então, se eles quiserem fazer parte da nação, eles têm que ir para lá e morar lá. Então, a mesma coisa, irmãos, é isso, é que Deus está dando a direção para nós, porque nós estamos na base correta. A base da unidade. Aí Deus tem falado para nós sobre a questão do reino e dando direção para nós. E essa direção tem que alcançar as pessoas também. E o segundo erro de... Não, aí eu quero voltar ainda, quero falar. Eu quero encorajar vocês, irmãos. Valorize o falar profético do Senhor. Amém? O que Deus está falando hoje, irmãos, está vindo do trono do Senhor. Creia nisso. Se Deus não estiver falando, irmãos, para nós estamos na base, Ele está falando para quem? E está levando o seu povo para onde? Eu pergunto, nós temos ou não temos uma direção? Qual é o nosso objetivo? É o reino. Não é verdade? Nós não estamos vivendo uma vida só de reuniões. A gente está reunindo, não tem objetivo, não. O que mais a gente tem falado é, nós temos uma meta. Nós temos um objetivo. É reinar com o Senhor. É aproveitar o momento, é chegar na glória. Vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre a glória, né? Chegar na glória. Esse é o meu objetivo. Então, eu quero encorajar vocês, irmãos, valorize a leitura da Bíblia, valorize a palavra revelada que a gente tem no Alimento Diário, que é o resumo das conferências, do falar que Deus tem falado. Valorize o livro, né, na sua mão, que tem havido tanta facilidade para trazer o livro para a sua mão. Então você só não lê se você não quer, né, Rocini? Como Paulo falou, a palavra está perto de ti, né? Na tua boca e no teu coração. Então agora eu posso falar assim, a palavra está perto de ti, na tua mão, né? Na tua mão, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Então Paulo, irmãos, ele fala, 1 Pedro fala da palavra profética, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, ele fala que essa palavra profética, ela está sendo revelada por Deus como uma candeia, não é? Como uma candeia que está trazendo luz à medida que o dia se aproxima, não é? E Paulo fala também da palavra profética em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Irmãos, preste atenção a essa palavra, tá? Outra razão, ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vocês recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes.
Está claro, irmãos? Primeiro, olha só como Paulo foi ousado aqui, né? Paulo foi ousado. Por isso que a gente tem que ser ousado hoje também. Tenho razão agora para dar graças a Deus, incessantemente. Por quê? Porque vocês têm recebido a palavra aqui de nós. Olha só, nós quem? Eles, né? Ele está servindo a ele, Timóteo ali. A palavra que vocês têm ouvido de mim, que é de Deus. Está vendo? Como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando. O que é que Paulo está dizendo? Que quem opera em nós é o quê? É o quê? A palavra. Deus, irmãos, está falando para nós de uma maneira doce. Tá ou não está? Encorajando as igrejas, não está, irmãos? Assim como ele falou também de maneira doce lá para o povo de Israel. Ele falou assim: eu vos tirei, né, do Egito com asas de águia. Olha só que falar carinhoso do Senhor, né? Eu tirei vocês do Egito com asas de águia, carreguei vocês nas minhas asas. Não foi vocês que saíram de lá não, que vocês não tinham condição de sair. Eu tirei vocês. Ele nos tirou, sabe de onde? Do mundo. Não fomos nós que saímos não, que a gente não tinha condição de sair não, Ele que tirou a gente. Um falar amoroso. Aí depois o povo falou assim, quando Deus falou assim, de maneira bem doce para eles, que falar maravilhoso, por isso tudo que o Senhor falar, nós faremos. Pronto, esse foi o erro. Daqui a pouco, quando o povo falou isso, tudo que o Senhor falar faremos, aí começou relâmpago, trovão, o monte começou a fumegar, aí o povo começou a tremer de medo, aí falou: Moisés, pensando bem, é melhor você ir falar com Deus, a gente não vai não, vai você. Aí Moisés foi falar com Deus, e Moisés falava com Deus e transmitia para o povo, e recebia o quê? A glória de Deus. O rosto de Moisés ficava o quê? Resplandecente da glória. Deus queria dar a glória para o povo, mas o povo queria o quê? Nós queremos fazer o que o Senhor está mandando. É Romanos capítulo 1 até o 7. É querer fazer as coisas usando o que? A lei da minha mente. Então olha só, irmãos, isso trazendo para a gente, diz o seguinte: não queira fazer coisas para Deus, amém? Que você não vai conseguir. Queira o quê? Viver no Espírito. Queira o quê? Desfrutar de Cristo como sua vida. Queira o quê? Desfrutar a palavra revelada, a palavra que Deus está falando, que essa palavra, ela que vai trabalhar em você eficazmente. Não é eu que vou me trabalhar. Não é eu que agora eu vou mudar, agora eu vou ser bonzinho, agora eu vou fazer. Não é você não pode, você não consegue. Mas a palavra de Deus, ela trabalha em você eficazmente e transforma você. Por isso, irmão, que eu tenho que buscar o que? A palavra. Eu tenho que valorizar a palavra. Todo dia eu tenho que buscar o maná. Por quê? Eu não posso hoje falar assim: hoje eu acordei cedo, 4 da manhã, aí comecei a ler a Bíblia de manhã, li de manhã, de tarde, de noite, são 12 horas da noite agora, até hoje não soltei a Bíblia ainda. Pronto, desfrutei pela semana toda. Amanhã não vou mais buscar Deus, só vou buscar no próximo domingo. O maná, se você pegasse uma abundância de maná, mais do que o necessário para um dia, e guardasse para amanhã não ter que buscar, apodrecia. Certo? Então, o que você desfruta de Cristo hoje, não serve para amanhã. Amanhã tem que buscar de novo. Mas eu li a Bíblia hoje, tem que buscar amanhã de novo. Mas eu li o alimento diário hoje, tem que ler amanhã de novo. Mas eu li o livro da minha mão hoje, tem que ler amanhã de novo.
Mas eu orei muito hoje, tem que orar amanhã de novo. Mas eu reuni hoje, tem que reunir amanhã de novo. Porque o homem envelhece, irmãos, rapidamente. Quanto tempo passa para me envelhecer? Um dia. Um dia ele está velho. Paulo fala que, ainda que o homem, né, exterior se corrompa, não é? O homem interior se renova de dia em dia. Tá vendo? É um dia só. Então hoje eu estou bem, amanhã eu estou velho. Eu tenho que buscar o Senhor amanhã. Todo dia eu tenho que buscar o maná. Então, primeiro ponto que eu quero encorajar vocês, irmão, a palavra. Valorizem a palavra. Mesmo que você não tiver com vontade de ir à palavra, vá a si mesmo. E vá à palavra não com obrigação. Vá à palavra assim, eu vou à palavra porque eu quero ver o que Deus tem para falar para mim hoje. Você sabia disso? Que todo dia Deus tem uma palavra para você? Todo dia Deus quer falar algo para você. Então todo dia, irmãos, vá à palavra porque Deus tem algo para você. Amém? Quando você for ler o alimento diário, fala assim, Senhor, o que é que o Senhor quer falar para mim hoje nesse alimento diário? Quando for ler a Bíblia, Senhor, o que o Senhor quer falar hoje para mim na Bíblia? Ele vai falar. Então não é buscar por obrigação, é buscar por uma necessidade. Então esse foi o primeiro erro de Ló. Saiu da presença e perdeu a palavra. Segundo erro de Ló, para a gente não cometer. Ele escolheu a parte mais fácil. Ele escolheu, Abraão falou assim, escolha Ló, se você for para a direita eu vou para a esquerda. Ele olhou, diante dele tinha o quê? As campinas do Jordão e tinha os montes. A terra toda cheia de relevo, né? Montanha, subida, descida. Aí Ló falou assim, não, é melhor pegar aqui a campinazinha. A campinazinha já está feita. Eu sou um pastor, então eu tenho ovelhas, então eu não vou atrás de grama, já tem aqui a campina, eu escolho a campina. Ele escolheu a parte mais fácil. O que é isso, irmãos? É quando a gente escolhe viver a vida da igreja na zona de conforto. Ah, hoje tem reunião do familiar. Não, mas eu estou cansado, vou ficar em casa. Fique em casa. Você vai ligar sua televisão. Você vai descer para Sodoma. É ou não é verdade? Você vai descer para Sodoma. Vai ter alguma coisa ali que vai atrair você. Vai ter uma novela, vai ter um jogo de futebol, vai ter um filme, não é? Alguma coisa. Ou então, se você não vai para a televisão, você pega seu celular, aí entra no Facebook, aí entra nas redes sociais, vai lá para o Instagram, não é? É isso que acontece, irmão, não tem para onde correr. Você vai, escolhe a zona de conforto e vai caminhando em direção ao quê? A Sodoma. E aí, assim como a palavra de Deus trabalha eficazmente em vós, Sodoma também trabalha. A televisão também trabalha. A novela também trabalha. E assim por diante. Não é? E vai encher você daquelas coisas. Vai tocar na sua emoção. Vai atrair você. Então, qual foi o destino de Ló? Desceu para Sodoma, tornou-se porteiro de Sodoma, casou, teve filhas, depois veio os reis, levaram o que ele tinha, Abraão teve que salvar ele, trouxe de volta. Depois, Deus falou assim, não aguento mais não, vou destruir Sodoma. E aí, por causa de Abraão, ele foi salvo. Deus ia destruir com tudo, com ele lá, com ele, mulher e tudo. Mas aí, Deus falou assim, eu não vou ocultar o que eu tenho para fazer a meu amigo Abraão. Aí falou para Abraão, eu vou destruir Sodoma. Aí Abraão começou, Senhor, e se tiver 50 justos? E se tiver 40? E se tiver 50? Querendo salvar quem?
Ló. No final, Abraão conseguiu salvar Ló. E aí os anjos, Deus enviou os anjos, que tirou Ló de lá. Na saída, a mulher já se tornou o quê? Uma estátua de sal. O coração dela estava onde? Em Sodoma. As filhas que saíram com Ló, embriagaram Ló, houve 2 incestos. Dos 2 incestos saíram os amonitas e os moabitas, que se tornaram inimigos de Israel, inimigo de Abraão. Então, irmãos, esse é o caminho da facilidade. Entenderam? E você vai escolher que caminho. Você quer o caminho dos montes, de pregar o evangelho, de cuidar de pessoas, de apacentar, de buscar a palavra, de estar participando das reuniões, das conferências e tal? Ou vocês querem o caminho mais tranquilo? Não, deixa viver a vida da igreja no banho-maria, né? Tá bom aqui a reunião, grupo familiar, depois no sábado tem a reuniãozinha aqui de ministerial, escuta ali a palavra, a irmão falou, eu escutei, domingo tem o partido do pão e tal, e aí beleza, né? E semana que vem tem novamente, só que a volta do Senhor está se aproximando. Quando o Senhor voltar, vai destruir Sodoma aqui inteira. Como é que você vai estar? Ó Senhor Jesus! Então, entrando, né, no caminho agora para o último ponto que eu quero falar para os irmãos, é que Deus, irmãos, Ele nos criou com uma vontade muito elevada. Deus criou você, sabe para quê? Para você ser a glória dEle. Já imaginou? Deus quer que você seja a glória dEle. Isso é muito mais elevado do que somente a salvação. Ah, Deus me salvou, eu fui salvo. Tá, mas para quê? Vamos ler aqui, Atos capítulo 7. Atos 7. Atos 7, versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Amém? Ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, aqui Estevão fala de Deus como o Deus da glória. Ele não falou aqui o Deus de amor, não falou aqui do Deus da graça, o Deus da ressurreição, o Deus da salvação, mas falou que o Deus da glória. Quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança, né? Ele criou o homem diferentemente de toda a sua criação, de todos os animais. E Deus, Ele preparou o homem como um vaso para receber a glória de Deus. Só que o homem pecou, o homem caiu. O homem caiu, pecado. E aí, o que aconteceu? Deus falou assim: todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Está vendo? Com o pecado não pode ter o quê? A glória. Aí Deus colocou o quê? Querubins ao oriente do Éden, para guardar a entrada para a árvore da vida. E esses querubins estavam com espada de fogo na mão. Então, a espada representa a justiça de Deus, o fogo representa a santidade de Deus, e os querubins representam a glória de Deus. Então o homem perdeu a santidade, a justiça e a glória. Está vendo?
Mas Deus não desistiu do homem. Diga assim: Deus não desistiu de mim. Aleluia. Ele não desistiu de nós, irmãos. Ele quer nos conduzir à glória. Ó Senhor Jesus. Abra em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Abriram? Vamos ler o versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que é que Deus quer fazer de nós, irmão? Quer nos transformar de glória em glória. Até que o homem coletivo, né, o homem que é a igreja, se torne o quê? A glória de Deus. A vontade de Deus é que todas as coisas no universo sejam encabeçadas em Cristo. Não é isso? Converjam para Cristo. Mas para que as coisas sejam encabeçadas em Cristo, primeiro a igreja tem que estar encabeçada. Então a igreja primeiro tem que ser a glória de Deus. E aí depois essa glória vai se espalhar por toda a terra. Por isso ele tem que gastar tempo aqui na presença do Senhor. Fala assim, que com os olhos o quê? Desvendado, o rosto desvendado. Tem que tirar a venda dos olhos, não é? E contemplar a face do Senhor. Desfrutar do Senhor. Como é que eu contemplo a face do Senhor? Orando, louvando, lendo, invocando. Tudo isso, irmãos, são coisas do Espírito. E a gente tem sempre aquele negócio, né? A gente precisa andar e viver no Espírito. Amém? E parece que é uma coisa mística, né? Mágica. Andar no Espírito. Ah, eu vou sair voando agora. Oh, Senhor Jesus, né? Não. Andar no Espírito, irmãos, é você se envolver com as coisas espirituais. É fácil. Quando eu estou invocando o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor é algo espiritual ou é algo mundano? Então eu estou no Espírito. Ler a Bíblia é algo secular ou é algo do Espírito? Espiritual. Espiritual. Então é andar no Espírito. Orar. Quando eu estou orando, ó, diferente. Quando eu estou meditando, que o mundo fala muito de meditação, né? Agora a onda é meditação. As empresas agora, o estresse, você tem que meditar. Então passa assim um tempo parado, aí começa a aquietar sua mente, aí começa agora a ouvir sua respiração. Está ouvindo agora o seu respirar? Meditar. Você meditando, você vai melhorar. Irmão, melhor do que meditar é orar. Não é? Melhor do que meditar é invocar o nome do Senhor. Porque meditar, nesse sentido que eu falei, ainda é algo secular. Não é no Espírito, mas invocar o nome do Senhor no Espírito. Orar é no Espírito. Louvar é no Espírito. Ler a Bíblia é no Espírito. Então a gente tem que se envolver com as coisas que levam a gente para o Senhor. E não coisas que levam a gente para o mundo. Ó Senhor Jesus. Amém? Então Deus está nos transformando de glória em glória. E tem um versículo aqui em Hebreus 2, maravilhoso. Hebreus 2. Ó Senhor Jesus. Hebreus 2. Abriram? Versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória,
aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Quem está sendo conduzido à glória, diga amém. Você sente isso? Está vendo como é prático agora? Deus está nos conduzindo à glória. Preste atenção. A glória não é um lugar para onde a gente vai. Entenderam? Quando fala Deus está nos conduzindo à glória, então Deus está me levando para um lugar chamado glória. Não é isso. Não é um lugar. Aqui é um estado de glória. Entenderam, irmãos? Deus está nos conduzindo a um estado de glória. Que estado de glória é esse? É quando você está cheio do Senhor. Amém? Deus quer encher você dele mesmo. E Ele faz isso principalmente, irmão, na vida da igreja. Você não está feliz de estar na vida da igreja? Quando eu falei ontem lá em Natal para os irmãos, né? Eu falei, irmãos, falei assim, Reis, onde é que você estaria hoje se você não tivesse ganhado o Senhor e está na vida da igreja? Ele falou, estaria morto. Estaria morto. O nome dele era Peixada, né? Você tem uma ideia. O apelido dele, Peixada. E ele bebia, ele só via embriagado. Hoje tornou-se um colaborador da gente. Né, Chico? Hoje é um dos nossos principais colaboradores. Colabora com a gente. Ele chegou até uma vez a doar um carro dele para a obra, não foi? Olha só. Que transformação foi essa? Quem foi que fez isso? Deus. Não é, Rocini? É Deus que faz. Ele colocou, olha só, eu quando olho para a Rocini aqui, né, em Socorro, aí eu estou vendo aqui os filhos aqui na vida da igreja, a família, né, servindo o Senhor. Agora, se você estivesse no mundo, ninguém sabe nem se estavam juntos, né, Socorro? Eu digo para minha esposa também, se eu estivesse no mundo, eu não sei nem se eu estava casado hoje. E onde é que estariam meus filhos? Nessa bagaceira aí desse mundo. Não é? Mas sabe onde é que nós estamos? Na vida da igreja. Nossa família está sendo guardada aqui. Isso aqui é uma arca. Não é? Aqui é uma arca. Onde nós estamos sendo guardados. Supridos por Deus, alimentados. E guardados do quê? Do pecado, do mundo. Então hoje, irmãos, nós que estamos aqui, olha só, quando o Chico Zé anunciou o MBA, o Ministério Bíblico Adolescente, para que isso? Para cuidar dos nossos adolescentes. O MBI, Ministério Bíblico Infantil, para que é? Para cuidar das nossas crianças. Ou seja, existe um grupo de pessoas que estão preocupados com seus filhos. Está vendo só? No mundo, onde é que as pessoas vão se preocupar com seus filhos? No mundo, quem vai se preocupar com seus filhos? Ninguém. Mas na igreja, nós nos preocupamos por quê? Porque os filhos dos irmãos são nossos filhos. Não é assim que funciona? Não é? São nossos filhos. Então aqui tem um grupo de irmãos que estão cooperando voluntariamente para formar o quê? Ministério Bíblico Infantil. É um ministério. É um ministério. Ministério Bíblico Adolescente. É um ministério. São o quê? 11 módulos, 65 vídeos gravados por psicólogos, irmãos que cuidam de adolescente. Tudo isso para guardar o quê? Nosso adolescente. Tem igreja que não sabe como cuidar. Tem pais que não sabem como cuidar dos adolescentes. Muitas orientações práticas para nos ajudar. Então, tudo isso, irmão, a gente vê a mão do Senhor. E também tem outros irmãos trabalhando, ministério de mulheres, para ajudar as irmãs, ministério de jovens, para ajudar os que cuidam dos jovens. E depois vai sair também ministério de casais, para cuidar dos casais. Tudo isso, irmãos, é a preocupação de quê? Da igreja. De cuidar das nossas famílias. Por quê?
Porque a família nesse mundo está degradada. Está degradada. E se a gente não tiver cuidado, se nós não cuidarmos das nossas famílias, o que vai acontecer é que nossas famílias vão se degradar. Por isso que é importante a vida da igreja. Por isso que é importante você, desde criança, desde cedo, trazer seus filhos para as reuniões. Deixar os irmãos cuidar dos seus filhos. Porque o mundo quer roubar seus filhos, matar seus filhos, destruir seus filhos. Não é verdade, irmãos? Mas quando eu olho hoje, por exemplo, para a vida da igreja, eu vejo meu casamento sendo salvo, eu vejo os meus filhos sendo salvos, casados, né, com irmãos e irmãs na igreja, né, eu vejo minha filha casada com um irmão da igreja que serve na igreja de uma pessoa, eu vejo meus filhos casados com irmãs da igreja que servem o Senhor. Eu vejo meus netos já servindo o Senhor, já participando das reuniões infantis, né, de criança, sabendo que eles estão sendo encaminhados o quê? No caminho do Senhor. Irmãos, isso é motivo de a gente agradecer ao Senhor. Dar graças a Deus. Por quê? Porque Ele está nos conduzindo à glória. Só para fechar, para os irmãos entenderem, né? A gente vai ter essas 16 mensagens, vão ser ruminadas durante esses 6 meses pela frente, né? Vamos pagar um preço, né? Não vamos encarar, né, assim, sei lá, a leitura dessas mensagens como meramente é uma obrigação para ter que ler aquilo com o familiar. Não, irmão, não é isso. É que tem muita palavra rica para nós. E essa palavra, ela que vai trabalhar em nós de maneira eficaz. É Deus que trabalha em nós por meio da sua palavra. Então eu tenho que valorizar essa palavra. E aí, o que vai acontecer? Deus está nos conduzindo pouco a pouco à glória. Amém? Ou seja, Deus está preparando um edifício. Esse edifício começou com a base, o fundamento, né, que é Cristo. Veio, nos colocou na vida da igreja. Está trabalhando em nós. Né? Daqui a pouco, quando terminar todo o trabalho do edifício, aí vai vir o quê? A última parte, que vai ser a fachada. Não é assim que faz né, na construção? Prepara todo o esqueleto do prédio, né? E por fim vem a fachada, né? Ninguém quer comprar um prédio que olha lá, não vou morar nesse esqueleto aqui não, quero um negócio. Aí quando prepara a fachadinha lá, tudo bonitinho, pintadinho, vidraças, janelas, jardim, tudo bonitinho, aí fala, puxa que prédio bonito, né? A fachada é a última coisa. Então, para os irmãos entenderem o que é a fachada. A fachada é esse corpo aqui, ó. Que você olha agora, né, André? Você assim, esse é Jobs aí, não vejo nada demais nele, né? Mas o que é que João falou? João falou assim que um dia haveremos de ser como ele é. Você crê nisso? Que você um dia vai ser igual a ele? É a fachada. Vai chegar um momento em que Paulo falou assim que ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos que ficamos, seremos transformados, né? E arrebatados juntamente com eles. Aí você vai se apresentar em 2 Coríntios 5,10 diante do tribunal de Cristo, né? Para você receber a sua recompensa pelo que você fez aqui na vida da igreja. Aí, imagine, irmão, se chega lá e a fachada vai ser colocada em você, recebeu a fachada, mas o prédio tem um monte de coisa para fazer ainda. Já imaginou? Ainda tem um monte de coisa que faltou fazer ainda. Aí, só que a fachada vai ser colocada, todo jeito, né? Aí Deus vai ter que enviar alguns para o 1000 anos, no show de ranger de dentes ali, para ajeitar a parte que ficou para ajeitar, que não deu tempo, né, de ajeitar na vida da igreja. Então vamos aproveitar hoje, né? Deus Ele está trabalhando essa parte, né, do esqueleto do edifício. Deixe Deus trabalhar. Amém? Diga para o meu lado, deixe Deus trabalhar em você.
Amém? Deixe Deus trabalhar. Quando você for, olha só, porque, irmão, tem um versículo que diz assim: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Amém? O Senhor não deixa a obra pela metade. Ele vai completar. Não é melhor deixar ele completar agora? Nessa era? Não é? Ah, você pode falar assim: não, agora eu vou ficar na zona de conforto. Aí você não deixa Deus trabalhar. Aí você vai passar 1000 anos para ser trabalhado. Então tem que ser trabalhado agora. Deixa Deus trabalhar em você, irmão. Amém? Deixa Ele agora, né, trabalhar em você, para que você, quando for diante do Senhor, já está completinho. Aí Ele vem só colocar a fachada. Aí vai falar assim: entra para o gozo do teu Senhor. Amém? Vai reinar agora 1000 anos comigo. Amém? Então Deus está nos conduzindo para esse estado de glória, onde a gente vai poder reinar com o Senhor, irmão, 1000 anos aqui. Vamos receber a recompensa do Senhor e vamos estar para sempre com o Senhor. É isso aí, ó. A logo, né, que você está falando aí, né? Começou aqui do cantinho, né, de baixo, né? E tá o edifício, né? O fundamento foi lançado, que é Cristo, não é? Estamos hoje na vida da igreja sendo edificados juntos, sendo trabalhados juntos, recebendo o falar do Senhor, dia a dia, na comunhão com o Senhor, servindo na igreja, e aí estamos sendo edificados juntos, recebendo a glória do Senhor. Um dia, irmãos, vamos estar todos juntos na glória com o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Acho que deu para passar mais ou menos o encargo, e a gente tem mais 6 meses para ruminar. Amém? Aleluia.